Eu nunca tinha contado isso pra ninguém fora da igreja. Não por vergonha, mas porque as pessoas de fora não entendem. Elas ouvem e já começam a torcer o nariz, a dar risada por baixo dos bigodes ou a inventar explicação pra tudo. Foi alucinação, coincidência, sugestão. Como se a gente fosse bobo. Como se a gente não soubesse a diferença entre um milagre e um truque de mágica. Foi em 2012, eu tinha 34 anos e trabalhava na oficina do meu cunhado, em Campo Grande. Não era um serviço dos piores, mas também não era fácil. O sol de Mato Grosso do Sul queima a pele e o óleo de motor gruda nos braços até você dormir. Naquela época, eu já frequentava a congrega há uns 5 anos. Não era obreiro ainda, só um irmão comum, daqueles que chegam cedo para ajudar a arrumar as cadeiras e ficam até tarde varrendo o salão depois do culto. Minha mulher, a Dona Maria, era quem me puxava mais pra coisa. Ela tinha sido criada na doutrina desde pequena, enquanto eu, confesso, entrei mais por ela mesmo. Não que eu não acreditasse, mas no começo era tudo muito novo. Até que veio aquele domingo. Eu tinha acordado com uma dor de cabeça danada. Não era enxaqueca, era uma coisa pesada, como se alguém tivesse enfiado um prego atrás do meu olho esquerdo. Tomei um comprimido, bebi café forte, mas não adiantou. No culto da manhã, mal consegui cantar os hinos. O irmão que estava liderando o louvor deve ter reparado, porque me olhou umas 2 vezes com cara de preocupação. Eu só fazia era passar a mão na testa, suando frio. Quando o culto acabou, eu fui pro banheiro lavar o rosto. Foi aí que notei, o olho esquerdo estava vermelho, inchado. Doía até piscar. Saí de lá e encontrei o irmão João, um dos anciãos, no corredor. Ele perguntou se eu estava bem, e eu balancei a cabeça que não. Ele botou a mão no meu ombro e disse: "Vem, irmão, vamos orar." Não sei quanto tempo ficamos ali, ajoelhados no chão frio do salão vazio. Eu só lembro que em algum momento a dor foi passando. Não de uma vez, mas como uma maré baixando devagar. Quando abri os olhos, o irmão João estava sorrindo. "Melhorou?" Eu assenti. O olho ainda doía um pouco, mas a pressão tinha sumido. Fomos embora para casa, eu dirigindo meu Corsinha branco, com a Maria ao lado falando sem parar do almoço que ia fazer. Na segunda-feira acordei e não senti nada. Nem dor, nem peso. Fui pro trabalho como sempre, brincando com os colegas, tomando tereré na hora do intervalo. Só que no meio da tarde, enquanto eu estava trocando o óleo de um Fusca, percebi uma coisa estranha. O olho esquerdo não estava enxergando direito. Era como se tivesse uma névoa fininha na frente, sabe? Passei a mão, pisquei forte, mas não adiantou. Fui pro banheiro da oficina, lavei o rosto de novo, e quando olhei no espelho, o olho estava branco. Não vermelho, não inchado. Branco. Como leite. Chamei o meu cunhado, o seu Antônio. Ele veio correndo, achando que eu tinha cortado o dedo ou coisa assim. Quando viu meu olho, ficou pálido. "Isso não é normal, Zé. Vamos pro hospital." Eu não queria ir. Não gosto de médico, nunca gostei. Mas ele insistiu e a Maria, quando soube, quase me arrastou pro carro. No pronto-socorro, a médica me olhou com uma lanterna, fez umas perguntas, e depois chamou outro médico. Os dois cochicharam, me encaminharam para um oftalmologista. O homem examinou, e quando terminou, sentou na cadeira com um suspiro. "Senhor José, o senhor tem um descolamento de retina. É sério. Precisa de cirurgia urgente, senão." Ele não terminou a frase, mas eu entendi. Só que tinha um problema. O plano de saúde da oficina não cobria aquele hospital. A cirurgia ia custar uns R$ 3.000, dinheiro que a gente não tinha. O médico disse que se eu não operasse em até 48 horas, podia perder a visão daquele olho para sempre. Saí de lá com a cabeça latejando de novo, mas dessa vez não era dor física, era medo. Cheguei em casa e contei para Maria. Ela chorou. Não é exagero, não, ela sentou na cama e chorou como uma criança. Eu nunca tinha visto minha mulher daquele jeito. Fiquei parado sem saber o que fazer, até que ela se acalmou e disse: "Vamos orar." Ajoelhamos os dois no chão de cerâmica frio, e ela começou a falar com Deus como se ele estivesse ali na sala, sentado no sofá. Pedia, chorava, e eu só conseguia repetir amém no automático, como se as palavras fossem botões que eu apertava sem entender a função. O silêncio depois da oração foi pior que o choro. Maria se levantou, enxugou o rosto com a manga da camisa e foi até a cozinha. Ouvi o barulho da chaleira no fogão, o rangido da porta do armário. Quando ela voltou, trazia 2 copos de chá de boldo, um na frente do outro como se fosse uma oferta de paz. "Toma," ela disse, passando um para mim. "A gente vai dar um jeito." Eu segurei o copo, mas não bebi. O cheiro do boldo me dava ânsia, sempre deu. Fiquei olhando pro líquido amarelado, pensando em como R$ 3.000 eram uma fortuna pra gente.
o aluguel atrasado, as contas de luz cortadas 2 vezes no ano passado, o gás que a gente racionava como se fosse ouro. Maria sentou do meu lado na cama, encostou a cabeça no meu ombro. A gente vende o carro, ela falou. O carro não vale nem metade disso, respondi, sem olhar para ela. Então a gente vende asterisco alguma coisa asterisco. A geladeira, a televisão, o fogão. E como a gente come? Como guarda a comida? Ela não respondeu. Sabia que eu tinha razão, mas também sabia que não adiantava discutir. Ficamos assim em silêncio, até o chá esquentar demais para beber. Depois, Maria se levantou e foi pro quarto do menino. Ouvi ela mexendo nas gavetas, abrindo e fechando armários. Quando voltou, tinha um saquinho de pano na mão, daquele que ela usava para guardar botões e linhas. O que é isso? Perguntei. Ela abriu o saquinho e derramou conteúdo na cama. Era um monte de moedas, algumas notas amassadas, umas joias baratas que ela ganhará da mãe dela anos atrás. No meio daquilo tudo, brilhou uma corrente de ouro fina, com um pingente de Nossa Senhora Aparecida. Minha avó me deu isso quando eu fiz a primeira comunhão. Ela disse, pegando a corrente com cuidado. Não é muito ouro, mas deve dar algum dinheiro. Maria, isso é a única coisa que você tem da sua família. E a sua visão não é nada? Eu não respondi. Ela guardou tudo de volta no saquinho, menos a corrente, que ficou pendurada nos dedos dela, balançando devagar. Amanhã eu vou no penhor, ela falou. E depois na igreja. A gente pede ajuda. Você acha que o padre vai ter 3.000 reais para me dar? Não. Mas ele conhece gente. Ele pode falar no sermão. Alguém vai ajudar. Eu queria acreditar nela. Queria ter a fé que Maria tinha, aquela certeza de que as coisas iam se resolver porque asterisco tinha um asterisco que se resolver. Mas eu só conseguia ver os números na minha cabeça, a conta que não fechava, o tempo passando. O médico tinha dito 48 horas. Já haviam se passado 6. E se não der? Perguntei. Ela me olhou como se eu tivesse falado uma heresia. Vai dar. Ela disse, e guardou a corrente no bolso da calça. Agora dorme. Amanhã a gente acorda cedo. Deitei, mas não consegui fechar os olhos. Cada vez que piscava, via aquele clarão branco de novo, como se alguém estivesse apontando uma lanterna direto pro meu olho doente. Maria apagou a luz, mas eu sabia que ela também não estava dormindo. Ouvi a respiração dela, irregular, como se estivesse segurando algo dentro do peito. No meio da noite, ela se levantou. Ouvi os passos dela indo até a sala, o barulho da gaveta da mesa sendo aberta. Quando voltou, trouxe um papel e uma caneta. O que você tá fazendo? Perguntei, mesmo sem abrir os olhos. Fazendo uma lista, ela respondeu, e começou a escrever. Não perguntei lista de quê. Não queria saber. Mas mesmo assim, no escuro, ouvi o risquinho da caneta no papel, como se ela estivesse marcando o tempo que a gente não tinha. Fiquei ali deitado, ouvindo o som da caneta arranhando o papel. Cada traço parecia um arranhão na parede do meu crânio. Não era só o olho latejando, era tudo. A garganta seca, o gosto de ferro na boca, a sensação de que se eu me mexesse muito, alguma coisa dentro de mim ia se soltar e cair no chão como um parafuso enferrujado. Maria respirava fundo de vez em quando, como se estivesse engolindo palavras. Depois de um tempo, ela parou de escrever. O papel farfalhou quando ela o dobrou, e em seguida ouvi o som dela guardando a caneta na gaveta da mesa de cabeceira. A cama rangeu quando ela se deitou de novo, mas continuou rígida, como se estivesse esperando alguma coisa. Você vai me contar ou não? Falei finalmente. Silêncio. Depois, um suspiro. São coisas que a gente precisa fazer antes. Antes de quê? Ela não respondeu. Não precisava. A gente já sabia. Fiquei olhando para o teto tentando enxergar alguma coisa no escuro. As manchas de umidade na pintura pareciam mapas de lugares que a gente nunca ia conhecer. Maria se virou de lado, de costas para mim, e eu senti o peso daquilo como se fosse uma porta se fechando. Você tá com medo? Perguntei. Ela demorou para responder. Não é medo. É só, a voz dela falhou um pouco. É só que eu não quero que doa. Já dói, falei. Ela não disse nada. No dia seguinte, acordei com o barulho da água correndo no banheiro. A luz do sol entrava pelas frestas da cortina, fininha, como se estivesse com vergonha de iluminar o quarto. Maria já estava vestida, arrumando a bolsa na sala. O papel da noite passada não estava mais em cima da mesa. Onde você guardou? Perguntei, sentando na cama. Não é importante agora. Para mim é. Ela olhou para mim, mas não segurou meu olhar por muito tempo. Tomou o remédio? Perguntou, mudando de assunto. Tomei. Era mentira. Os comprimidos estavam lá na mesa de cabeceira, intocados. Maria não checou. Ela só assentiu e foi até a cozinha.
Ouvi o som da chaleira no fogão, o tilintar das xícaras. Quando entrei na cozinha, ela estava encostada na pia, olhando pela janela. O café cheirava queimado. Você queimou, falei. Desliguei cedo. Não era verdade, mas eu não falei nada. Peguei uma xícara e servi um pouco, mesmo sabendo que ia doer para engolir. Maria continuou de costas, os dedos apertando a borda da pia. A gente poderia ir lá hoje, ela disse de repente. Onde? Você sabe onde. Fiquei olhando pro café, vendo a superfície tremular. O vapor subia e embaçava tudo. Não adianta, falei. Adianta sim. Não vai mudar nada. Ela se virou para mim, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado no banheiro. Pode mudar tudo, ela disse. E eu soube na hora que ela estava certa. Não porque eu acreditasse, mas porque ela precisava acreditar. E naquele momento isso era o suficiente. Tá bom, falei. A gente vai. Maria assentiu, enxugando o rosto com as costas da mão. Depois pegou as chaves do carro na gaveta e saiu pela porta da frente. Eu fiquei ali com a xícara na mão, ouvindo o motor pegar lá fora. Quando saí, o sol já estava mais alto, cortando os olhos. Maria estava no volante, com as duas mãos apertando o volante como se fosse se soltar a qualquer momento. Entrei no carro sem falar nada. Ela ligou o rádio, mas abafou o som antes que qualquer música começasse. Dirigimos em silêncio. Eu olhava pela janela vendo as casas passarem, os postes, as árvores que pareciam todas iguais. Maria dirigia devagar, como se estivesse com medo de chegar. Você lembra da primeira vez que a gente veio aqui? Ela perguntou de repente. Lembro. Era mentira. Não lembrava de nada daquela época que não doesse. Você tava com aquela camisa azul. Ela continuou, como se não tivesse ouvido. A que você odiava, mas usava porque eu gostava. Não respondi. Não tinha o que dizer. O estacionamento do hospital estava quase vazio. Maria parou o carro numa vaga longe da entrada, como se quisesse adiar o máximo possível. Desligou o motor e ficou olhando para frente, as mãos ainda no volante. A gente não precisa entrar, falei. A gente precisa. Ela abriu a porta e saiu. Eu fiquei ali mais um tempo, ouvindo o barulho dos meus dedos batendo no painel. Depois respirei fundo e saí também. O ar-condicionado do hospital bateu no rosto como uma bofetada. Cheirava álcool, a comida ruim. O cheiro me trouxe de volta aquela vez em que o meu pai ficou internado por 3 dias depois de uma briga de bar. Eu tinha 12 anos, e a minha mãe me fez sentar numa cadeira de plástico duro no corredor, com um pacote de bolachas recheadas que ela tinha comprado na máquina. Não faz barulho, ela sussurrou, como se o som dos meus dentes mastigando pudesse atrapalhar os médicos. Eu obedeci, mas não tirei os olhos da porta do quarto dele. Quando finalmente saímos, ele veio mancando, com um curativo na testa e um sorriso bobo, como se tivesse ganhado alguma coisa. Agora, Maria caminhava à minha frente, os saltos batendo no piso brilhante. Ela sabia onde estava indo. Eu não. É por aqui, disse, virando à esquerda num corredor que cheirava ainda mais a desinfetante. As luzes eram brancas demais, como se estivessem tentando queimar qualquer sombra. Passamos por um balcão de enfermagem. Uma mulher de cabelo preso num coque apertado olhou pra gente por cima dos óculos, mas não disse nada. Maria parou na frente de uma porta entreaberta com uma plaquinha de plástico escrita à mão, asterisco Dr. Rodrigues, psicologia asterisco. Você não falou que era psicólogo, comentei, mas pra mim mesmo. Não falei muita coisa. Ela empurrou a porta sem bater. Dentro, o consultório era menor do que eu imaginava. Uma mesa de canto com um computador antigo, 2 cadeiras de couro gastas e um sofá que parecia ter sido roubado da sala de espera de algum dentista nos anos 90. Nas paredes, quadros baratos de paisagens genéricas, um mar calmaço, um campo com girassóis. O tipo de coisa que ninguém olha de verdade. O homem atrás da mesa se levantou quando a gente entrou. Baixo, calvo, com uma barba grisalha que parecia mais preguiça do que estilo. Usava óculos de armação grossa e uma camisa social com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Maria, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. E você deve ser o Leonardo. Não gosto quando estranhos sabem meu nome. Pode me chamar de Léo. Claro. Sentem-se. Maria escolheu uma das cadeiras. Eu fiquei parado, encostado na parede, os braços cruzados. Você não vai sentar? Perguntou o doutor, como se estivesse oferecendo um café em vez de uma sessão que eu não tinha pedido. Tô bom aqui. Ele suspirou, mas não insistiu. Abriu uma pasta sobre a mesa, minha pasta, provavelmente, e folheou algumas páginas antes de tirar os óculos e esfregar os olhos. Maria me falou um pouco sobre a situação. Olhou para ela, depois para mim. Mas acho que seria melhor ouvir de você. Não tem nada para ouvir. Todo mundo tem alguma coisa para dizer.
Então pergunte para ela. Apontei para Maria com o queixo. Ela adora falar. O doutor não mordeu a isca. Só esperou quietinho, como se tivesse todo o tempo do mundo. Maria cruzou as pernas e olhou pro chão. A gente estava dirigindo. Ela começou devagar. Eu e o Léo. Era de madrugada, chovia. Aí o quê? Perguntei, mesmo sabendo. Ela engoliu em seco. A gente atropelou uma pessoa. O consultório ficou tão silencioso que dá para ouvir o zumbido da lâmpada fluorescente. O doutor não se mexeu. Não anotou nada. Só esperou. Não foi culpa nossa, falei. O cara tava bêbado, saiu do nada. A polícia já arquivou. Não é sobre culpa, o doutor disse finalmente. É sobre o que ficou depois. Nada ficou. Maria riu sem graça. Você não dorme mais, Léo. Acorda suando, gritando. Ontem você quebrou um copo na pia porque tava tremendo tanto que não conseguia segurar. Todo mundo tem pesadelo. Não como os seus. O doutor se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos. Você se lembra do rosto dele? A pergunta me acertou como um soco no estômago. Não respondi. Às vezes a gente preenche as lacunas com o que a cabeça inventa, continuou o doutor, como se estivesse lendo um manual. Mas outras vezes a memória guarda coisas que a gente nem sabe que tá guardando. Não tem nada para guardar, repeti. Maria se levantou de repente, a cadeira rangendo. Eu não aguento mais isso. A voz dela tava rouca. Você finge que não tá afundando, mas tá. E eu tô junto. Ninguém tá afundando. Então por que a gente tá aqui? Não tinha resposta. Só o peso daquilo tudo no peito. Como se alguém tivesse jogado areia nos meus pulmões. O doutor se recostou na cadeira, cruzando os dedos sobre a barriga. Vamos combinar assim. Vocês vão tentar uma coisa esta semana. Nada de grandes discursos, nada de brigar. Só, observem. Anotem quando algo, por menor que seja, mexer com vocês. Um cheiro, uma música, um jeito de olhar. Trazam na próxima. Maria já estava de casaco, os dedos trêmulos no zíper. Não olhei para ela. E se não tiver nada? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Aí a gente conversa sobre o nada, respondeu o doutor, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Saímos em silêncio. No elevador, Maria encostou a testa no espelho. Eu fiquei olhando para o chão, contando as rachaduras no linóleo. O carro dela estava no mesmo lugar de sempre, mas pareceu menor. Ou talvez fosse eu, ocupando mais espaço do que antes.